Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e eu vou fazer a demonstração do comparador de magnitude da nossa aula 7, a nossa última aula sobre comparação de magnitude. O nosso projeto ele já está previamente estruturado. Eu já tenho as minhas entidades previamente editadas. Então, eu tenho aqui uma primeira entidade, que é o meio comparador. Então, o meio comparador já está editado, previamente editado. A gente ainda vai fazer algumas edições, mas já está previamente editado. Nós temos o comparador completo, que também já está aqui o template previamente editado. Magnitude, então nós temos magnitude também, que eu também já criei aqui o template. Criei o template aqui de sistema, tá certo? Essas entidades, meio comparador, comparador completo, magnitude, sistema, formam o meu hardware. E além disso, eu tenho teste magnitude, que é o meu test bench, onde eu vou fazer a simulação, onde eu vou fazer a verificação de hardware. Certo? Então, todos esses templates já estão criados e a gente vai se ater aí à lógica do problema em si. A nossa A nossa lógica ela depende de um problema de comparação de dois números em que cada número tem 3 bits, tá certo? E aí a gente vai começar declarando para o meio comparador, vamos criar aqui o port. Vamos começar criando aí os barramentos de entrada e de saída. Então, nós temos dois barramentos, o A e o B. Ok? Como o meio comparador ele só processa um bit, que é o menos significativo, eu vou declarar ele como entrada, aqui os barramentos A e B, e ele vai ser do tipo bit. Tá? Um tipo simples, tá? Um único bit, certo? Depois eu vou declarar, conforme o que deduzimos lá na aula, as variáveis x, y e z. E agora vão ser as minhas portas de saída, tá certo? E vai ser do tipo bit também, vai ser para avaliar se o A ele é menor, igual ou maior que o B. Então a minha entidade meio comparador já está pronta, sem grandes dificuldades. E as expressões que nós definimos para o x e o yz, lá na nossa aula, são as seguintes. Então, o x, eu acesso essa porta de saída x, eu vou atribuir para ela que operação lógica? Vou atribuir aqui um NOT A, AND B, então esse aqui é o meu x. O meu y vai ser um A XNOR B. E o meu z vai ser um A AND B, A AND NOT B, tá certo? Então essas foram as expressões definidas aí para o nosso meio comparador, tá certo? Então eu vou salvar esse arquivo chamado meio comparador e vou compilar ele. Tá? Então ele compilou aqui sem erros, tá certo? O meio comparador. Tá? Só que aqui no teste magnitude ele deu um warning aqui, ele está reclamando aqui do processo sem lista de sensibilidade, sem weight, ok? Mas isso aqui a gente vai editar só lá no final. Então, por enquanto, o nosso meio comparador está completo. Portas de entrada A e B, portas de saída x, y, z, e nós temos aqui as 3 expressões. Feito isso, vamos para o comparador completo, o full, tá certo? Nesse comparador, a gente vai ter que definir também as portas de entrada e de saída. Da mesma forma, eu vou ter um A e um B. Só que agora, o que acontece? As saídas do meu meio comparador, x, y, z,
viram entradas do comparador completo. Então isso aqui é importante de ser o quê? De ser observado. Vou sinalizar como IN, que são portas de entrada, também bit, um único bit, é um tipo simples, e vou definir um S2, um S1 e um S0, ok? E essas serão definidas como portas, o quê? Portas de saída também de um único bit, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó, vou copiar essas três expressões do meio comparador e vou trazer elas aqui para o comparador completo, certo? Porque basicamente o primeiro termo aqui do meu comparador completo vai ser o que? Vai ser igual, tá, ao termo do meio comparador. E aí eu vou completar aqui a expressão. Então vou colocar aqui um parênteses, tá? Vamos colocar aqui um segundo parênteses, porque a gente vai ter um primeiro termo not A OR B, tá certo? E aí nós vamos ter aqui um AND X, tá? Lembrando que esse X é uma das portas de entrada que veio da saída do meio comparador. O Y ele vai seguir aqui a mesma lógica, tá? Que eu vou colocar essa porta coincidência entre A e B entre parênteses, e aí eu tenho o sinal de Y, tá certo? Então é bem tranquilo da gente trabalhar isso. E por último eu tenho Z, que vai ter exatamente esse primeiro termo aqui, que é do meio comparador, ou, vamos colocar aqui parênteses, tá? A gente vai precisar utilizar. Nós vamos ter aqui, ó, esse A. Eu posso até copiar aqui, ó, só para vocês verem como que segue um padrão essa expressão. Vou copiar aqui e só vou mudar o quê? Só vou mudar a questão que aqui de AND é uma OR, tá bom? E aí depois eu preciso fazer uma AND com esse parênteses aqui com o meu sinal aqui, com o meu sinal Z. Tá bom? Então, basicamente essa é a minha entidade comparador completo, tá certo? Então, já deu para observar que ela é o que ela é feita em muito a partir do que a gente fez lá no meio comparador, ok? Só que aí a gente precisa completar aqui com outros termos que basicamente vai ligar o meio comparador com o comparador completo, que é o sinal de X, de Y e de Z, certo? Então com isso nós já temos pronto aqui o meio comparador, o comparador completo, vou salvar ele aqui. O meio comparador já estava pronto, tá certo? Então esse aí é o nível é um nível 0 do meu hardware, ok? É o nível das portas lógicas, onde eu estou definindo as portas lógicas que definirão o comportamento aí do meu hardware. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o nível 1, que eu vou fazer aqui no magnitude, tá certo? E nesse nível, o que a gente vai fazer aí? A gente vai criar uma espécie de desenho esquemático. A gente já viu lá na aula que a gente vai precisar de um meio comparador e de dois comparadores completos, e a gente precisa fazer o que? A combinação entre esses três circuitos para ele dar o comparador de magnitude. Okay? O nosso problema ele é um problema de 3 bits, então eu já vou começar aqui criando um port com os barramentos A e B do tipo IN, sinalizado como entrada, e aí eles vão ser do tipo bit vector, ok? E aí eu preciso ter o que? Eu preciso ter 2 bits, então vai ser aqui um down to de 2, de 2 até o que? Até 0, tá certo? Então vamos colocar um ponto e vírgula aqui para a gente não esquecer. E aí vamos definir também a nossa saída. A nossa saída vai ser um S. E eu vou sinalizar aqui como out. E aí eu vou copiar esse bit vector aqui de cima. Porque ele vai ter o que? Vai ter 3 bits também de saída. Vai ser um bit, o que é um bit vector. Ok? Então, prestar atenção aqui que nas entidades anteriores eu trabalhei o que? Eu trabalhei
todas as minhas portas aqui, ó, minhas portas de entrada e de saída, com um bit simples, um bit único, tá certo? Porque cada um desses circuitos vai fazer a operação, o processamento, individualmente em cada bit. Já aqui, onde eu vou criar o esquemático, eu entro com um barramento completo. 3 bits para o A e para o B, e o meu barramento de saída US que tem 3 bits também. Tá? Um bit para o menor, outro para o igual e outro para o maior. Tá? Na comparação que vai fazer. Feito isso, o que vai acontecer? Estamos aqui no nível 1 de hardware, e aí eu preciso criar componentes das entidades que foram criadas ali no nível 0. Então eu vou chegar aqui, ó, em meio comparador, copiar essa entidade, vou voltar aqui no magnitude e vou copiar aqui. Ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, a entidade, meio comparador, só que aqui ela não é uma entidade, ela é um componente. Tá certo? Então, a minha entidade lá no nível 0, aqui no nível 1, virou o quê? Virou um componente. Além desse componente, que é o meio comparador, eu também tenho o comparador completo. Vou copiar aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Vamos fazer aqui a indentação correta, tá? Que é extremamente importante isso. Vamos copiar essa palavra componente e substituir aqui na entidade. Ok? Então tá aí. Então, ó, eu tenho exatamente o que? Exatamente os dois componentes que se referem às duas entidades que foram criadas no nível 0 de hardware. Estou criando esses componentes aqui no nível 1 de hardware, que basicamente vocês observaram que o componente ele é uma máscara da entidade que foi criada lá no nível 1. Okay? Então, eu gosto de fazer esse procedimento, copiar da entidade do nível 0 para a entidade do nível 1 e só trocar a palavrinha componente porque eu garanto a integridade do componente que eu estou criando, porque ele precisa ter exatamente o mesmo nome da entidade e exatamente a mesma sequência de portas de entrada e de saída. Bom? Então, feito isso, nós temos já os componentes e aí a gente precisa criar o quê? Criar aí os sinais de mapeamento. Então, eu vou criar aqui quais sinais? Vou criar o X, o Y e o Z. Tá? O X, o Y e o Z. Tá? Por qual motivo? Porque veja só, o meu meio comparador tem como saída X, Y, Z. E o meu comparador completo recebe essa saída como entrada, certo? Então, o cascateamento que eu vou fazer entre um componente e outro, a conexão que eu vou fazer entre um componente e outro é exatamente esse x, y, z. E eu vou criar aqui genericamente com o mesmo nome, tá? Só para a gente ter uma facilidade na hora que for fazer essas conexões, tá certo? Como eu vou ter que fazer a conexão do meio comparador para o primeiro comparador completo e desse primeiro comparador completo para o segundo comparador completo, eu vou precisar de uma sequência aí de 2 bits. Então, eu vou criar aqui um bit vector. Ok? E esse bit vector ele vai ser de 1 down to 0, de 2 bits. Certo? Então, basicamente, é isso que eu tenho. Bom? Feito isso, agora ficou o quê? Agora ficou fácil, porque agora eu vou criar o quê? As minhas instâncias. Então eu criei uma primeira instância de meio comparador, que eu chamei com rótulo de HC, tá bom? Eu vou copiar aqui, ó, exatamente o mesmo nome, para eu não errar na grafia, tá? Então isso aqui é importante da gente observar, e vou criar aqui o meu port, o meu port map. Lembrando que nós estamos tratando aqui a instância do meio comparador. Se é meio comparador, eu vou acessar o barramento A e vou pegar o bit menos significativo, que é o bit 0. Eu vou acessar o barramento B e vou pegar o bit menos significativo, que é o bit 0, certo? E aí eu vou gerar um X, que vai ser o X0, um Y, que vai ser o Y0, e um Z,
que vai ser o Z0 também, tá bom? Então, esse aí é o meu, a minha primeira instância de componente, tá certo? Por que A0, B0? Porque são o quê? As duas entradas aqui que eu tenho do meu comparador, e é o bit o quê? É 0 porque é o bit menos o quê? Menos significativo, tá bom? E por que x, y, z? Porque são as saídas que eu tenho aqui no meu meio comparador, tá bom? Legal. Feito isso, eu vou criar o meu primeiro comparador completo. Eu vou nomear ele aqui como FC1, tá certo? Então vamos fazer a indentação correta. E aí eu vou copiar aqui, ó, exatamente a mesma coisa para eu não errar aí na digitação, na grafia, e não ter nenhum problema aí de lógica com a minha implementação, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu port map. Aí o que acontece agora? Eu saí do bit menos significativo e fui para o primeiro bit à esquerda desse menos significativo. Ok? Então, que bit é esse? É o bit A1 e é o bit B1, tá certo? Então, basicamente é isso que eu tenho. Só que no comparador completo, além desses bits aqui dos barramentos de entrada A e B, eu tenho o quê? Eu tenho essa entrada x, y, z, que nada mais é do que a saída do meio comparador. Então, eu vou chegar aqui, ó, no meu meio comparador, o x0, o y0 e o z0 e vou copiar para cá. Vou copiar para cá, tá certo? Então, aí agora eu tenho aqui, ó, 5 entradas definidas. O A, o A1 e o B1 e o x0, y0 e o z0. Lembrando que, inclusive eu vou até aumentar um pouquinho a minha tela, que eu vou escrever um pouquinho mais além do que estava visível. Tá? Lembrando que esse cara aqui é o XYZ do meio comparador, que vai virar a entrada do comparador completo, então eu simplesmente copiei ele aqui. Tá bom? Além disso, o comparador completo vai ter o quê? Um S2, um S1 e um S0, que vai ser sinais intermediários, já que eu ainda tenho o A2 e o B2 para processar. E como que eu vou processar isso? Eu vou copiar de novo esse x0, y0 e z0 e mudar o índice ó, aqui para 1. Então, esse vai ser o segundo set de valores, de sinais intermediários. Certo? Então, olha aí como que ficou a nossa implementação. Tá bom? Feito isso, eu vou copiar essa linha. Tá? Vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V aí, ok? Copiar e colar. Vou mudar aqui para FC2. É Full Comparator, tá? Só que agora, como é o bit 2, eu vou mudar aqui o índice para bit 2, tá? Aí esse é x1, y1, z1, que é a saída do comparador completo anterior, vira entrada aqui, ok? Vira entrada, tá? Então é x1, y1 e z1. E como o A2 e o B2 é o bit mais significativo dos dois barramentos, aqui eu já posso gerar o meu S, o meu S2, o meu S1 e o meu S0, que é a saída final, que é essa saída aqui. Ó, tá? Então eu já posso gerar porque é o terceiro bit que está sendo processado. Então, esse meio comparador eu processo o bit 0, esse comparador completo eu processo o bit 1, esse comparador completo eu processo o bit 2 dos dois barramentos, então todos os bits estão sendo processados, certo? Vamos tirar aqui a ampliação da janela e vamos vamos salvar, tá? E vamos mandar compilar esse magnitude. Salvou, compilou sem problema, tá? Ele continua dando o warning lá no teste de magnitude, mas quando a gente for fazer a nossa edição daquele arquivo, esse warning ele vai sumir, tá? Feito isso, eu já tenho o nível 1 de hardware, que basicamente é o que? Ele é o desenho esquemático desses três circuitos. Um meio comparador e dois comparadores completos.
Agora vamos para o nosso sistema. E no nosso sistema fica mais fácil da gente trabalhar, porque eu vou pegar o quê? Eu vou pegar exatamente esse barramento aqui, tá? Porque eu vou fazer só o encapsulamento, então não vai ter diferença dos barramentos entre sistema e magnitude. E eu vou criar aqui, ó, o componente magnitude. Ó. Então vamos copiar ele aqui, ó, Ctrl C. Vamos copiar aqui, ó, Ctrl V. Então vamos fazer a indentação aqui, ó, corretamente, tá? Que é importante isso, tá? A gente identar de maneira correta, torna o código mais legível, tá certo? Beleza. E aí vamos aqui na entidade anterior e copiar a palavrinha componente, tá? Então a gente não precisa digitar tudo novamente, ó, já está pronto, então a gente copia, tá bom? Então fiz isso. Eu estou fazendo aqui o terceiro nível de hardware, então eu tenho o nível 0 com o meio comparador e com o comparador completo. Eu tenho o nível 1 com o que? Com a entidade magnitude. Agora eu tenho o nível 2, que vai ser aí o encapsulamento, tá, do meu hardware. Então ele vai se comportar como um componente, tá bom? Então vou pegar aqui, vamos chamar esse componente aqui para criar a entidade de mag_sys, tá? Em referência à magnitude sistema. E aí tem que ter exatamente o mesmo nome, magnitude. Então vamos copiar aqui magnitude e vamos fazer aí o nosso port map, tá certo? O port map aqui ele é bem tranquilo, é um port map implícito, tá? Então eu tenho aqui na entrada do sistema A, B e S e no componente A, B e S. Então eu vou fazer o mapeamento direto A, B e S. Não tem o que? Não tem mistério, tá bom? Feito isso, eu vou salvar, eu vou mandar compilar tudo. Aí ele deu problema aonde? Deu um probleminha aqui no full comparador. Então vamos ver aí o que aconteceu aqui. Ó. Então, basicamente, nós temos A, B, X, Y, Z, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então eu tenho aqui um not A and B. Bom, tá tranquilo isso aqui. Na realidade, eu acho que o problema realmente vai se manifestar lá na frente quando a gente trabalhar a questão que é a questão do teste. Tá? Isso aqui deu esse problema agora, mas ele vai sumir porque aparentemente nós temos aqui uma atribuição ilegal, tá? Eu já sei por que ele deu esse problema. Não, isso aqui está certo mesmo. Porque aqui, em vez de x, eu preciso colocar S2, S1 e S0. Ok? Então, interessante sempre fazer a compilação. Ó, você viu que na primeira compilação que eu fiz, ele não pegou esse erro. Tá? Então, isso aqui é importante. Vamos compilar tudo. Beleza, agora ele foi e só deu problema no teste magnitude, que é onde a gente ainda não fez a edição. Então a gente já garantiu aqui, ó, com essa compilação total, que nós estamos com essas 4 entidades aqui prontas e sem o quê? Sem erros. Tá? E por que é importante a gente verificar isso? Porque esse aqui é o nosso o nosso hardware. Agora a gente vai para a verificação de hardware, onde a gente vai fazer a nossa simulação. Aqui vai ser o nosso test bench. Okay? Então aqui, por padrão, a nossa entidade é uma entidade vazia. Tá? Aqui eu vou criar um componente que vai ser simulado. Então o meu hardware é entidade, entidade sistema, tá certo? Então vamos copiar aqui a entidade sistema, tá certo? Vamos fazer aqui, vamos dar um Ctrl Z, vamos fazer aqui a indentação correta, tá certo? E aí vamos trocar aqui a palavrinha componente, tá? Aqui no lugar, trocar entidade por componente, certo? Beleza, então eu já tenho aqui o meu componente sistema, que é o meu hardware encapsulado. Além disso, eu vou precisar aí de alguns sinais de mapeamento, tá? Então eu vou criar aqui a palavrinha signal, tá? E eu já vou usar isso aqui, ó, que já está pronto, tá bom? Então, isso aqui já está pronto, então eu só vou
copiar e tirar o IN, tá? Porque eu não posso sinalizar sinal como entrada ou como saída, tá bom? Então, vou mapear A e B dessa forma. Aí eu vou copiar esse cara aqui novamente, tá? E vou criar aqui um sinal, que é um sinal S, para fazer o mapeamento, que é o mapeamento desse cara aqui. Bom, então eu tenho o componente sistema criado e tenho aqui os meus sinais de mapeamento criado. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma instância de sistema, tá? Então vou chamar de mag essa instância. Vou copiar aqui exatamente o mesmo nome, sistema, e vou fazer aqui o meu port map. Tá? Então vou fazer aqui o meu port map, tá? E nesse port map é tranquilo, ó, é A, B e S, tá? Da onde que está vindo esse A, B e S? Tá? A, B e S são as entradas e saídas aqui do componente que eu estou mapeando com A, B e S, que são esses sinais de mapeamento. Feito isso, coloco aqui ponto e vírgula e eu estou pronto aqui para vir para o meu processo. No meu processo, o que eu vou fazer? Tá? Importante isso. Eu vou até ampliar aqui a tela, que é importante eu ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar. Eu tenho dois barramentos e eu quero fazer uma comparação e verificar quando o A é menor, quando é igual ou quando ele é maior. Okay? Então eu vou criar um valor fixo para um dos barramentos. Eu vou escolher aqui inicialmente o A. Tá? E esse barramento é um barramento de 3 bits, tá certo? Então eu vou colocar aqui um valor aleatório, 101, por exemplo. Tá? Que foi o valor que eu defini lá na nossa aula. E aí eu vou fazer a variação, a variação do meu B. Tá? Então o meu B, eu vou começar ele com 0. Ok. Então eu vou começar com 0 e vou dar aqui um wait for, tá certo? E vou mandar ele esperar aí 100 nanosegundos nesse estado, tá bom? Aí eu já vou copiar esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele aqui um pouco à frente e vou já colocar aqui 001, tá certo? Vamos dar um enter, tá? 010. Vamos dar aqui um outro enter. 011, certo? Vamos dar um outro enter aqui. E aí agora vai ser 100. Vamos dar um outro enter. Vai ser 101, que é o 5. Vamos dar um outro enter. Vai ser 110, que é o 6. E por último, a última combinação é o 111. Bom, então, basicamente, eu defini um valor constante para o A e variei todos os valores possíveis aqui para o meu B. Tá bom? Podemos aqui diminuir aqui a tela novamente. Vamos salvar tudo e vamos compilar tudo. Opa, compilou, aquele warning sumiu. Compilou aqui sem problemas, tá certo? Eu já tenho aqui o meu teste de magnitude como entidade de alto nível. Eu posso então começar aqui a minha simulação. Então, apertei aqui a simulação, ele abriu aqui para mim o waveform e com aqui na parte inferior esquerda os sinais aqui de mapeamento, que vão ser os sinais de simulação. Eu vou adicionar esses sinais aqui na minha waveform. Vamos Vamos selecionar isso aqui e vamos gerar aqui, vamos gerar aqui um tamanho maior para ficar mais visível, ok? Aí as waveforms, ok? Aí outra coisa que às vezes eu faço é chegar aqui, vamos ver aqui, chegar aqui e adicionar vamos ver aquele recurso, um separador. Então vamos colocar um separador aqui. Tá? Costumo fazer isso para a gente ver que aqui são as entradas e aqui a saída do sistema. Feito isso, eu posso começar aqui a minha simulação. Tá? Então olha só que interessante. 5 é o barramento A e o 0 é o barramento B. Então 5 ele é maior do que 0, então é 1.
5 é maior do que 1? Sim, então saída é igual a 1. 5 é maior do que 2? Igual a 1. 5 é maior do que 3? Continua igual a 1. 5 é maior do que 4? Continua igual a 1. Ok? Aí nós temos o que? Nós temos o próximo. 5 é igual a 5? Opa, é igual. Então, ó, foi aqui para 2. Aí depois, 5 e 6. 5, ele é menor do que 6? É menor. Ó, então foi para 4. Ok? E depois 7, 5 é menor do que 7. Aí continue 4. E se rodar mais uma, ele volta aqui para 0, recicla e aí volta para 1 aqui também. Okay? Então, o nosso comparador de magnitude está funcionando belezinho. Tá? Aqui aconteceu um negócio muito interessante. Por quê? Porque aqui ó, no meu barramento B, de 0 até 4, tá? O A sempre vai ser maior, então dá sempre 1. Só que aqui teve uma divisão. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa divisão? Ó. Tem aqui o que a gente chama de glitch. Tá? Então teve um glitch aqui, ó, que é um pulso parasitário, e normalmente esse pulso parasitário ele dá quando você está mudando, ele pode dar ou não pode, tá? Mas normalmente ele dá quando você muda de um barramento para outro todos os bits ao mesmo tempo. E isso aconteceu aqui, ó, porque o 3 é o 0, 1, 1, e a gente mudou por 4, que é o 1, 0, 0. Então todos os bits mudou ao mesmo tempo, e aí normalmente dá esses glitches aqui. São pulsos parasitários e é um pulso de alta frequência. Tá? Então, fora isso, tá? Funcionou belezinha. Existem técnicas em lógica digital para a gente filtrar esse pulso parasita, mas que a gente vai aprender mais mais à frente. Tá bom? Fora isso, o nosso comparador de magnitude funcionou adequadamente. Eu tenho aqui o meu A igual a 5, então com o B de 0 até 4, eu tenho o A maior do que o B, então ele dá 1. Tá? Aqui o A é 5 e o B é 5, então ele deu 2, são iguais. E depois eu tenho o B 6 e o B igual a 7, então o B é maior do que o A, então o A é 5, então o A ele é menor do que 6 e é menor do que 7, então ele indica 4. E aí quando você recicla aqui, ele volta para 0 e volta mostrar o resultado normal. Tá bom? Então, essa foi a nossa demonstração no VHDL Simile, da nossa aula 7, sobre comparadores de magnitude. Espero que vocês tenham gostado. E logo em seguida eu vou fazer a demonstração no Quartz Prime. E parte do que eu fiz aqui via código, eu vou fazer lá graficamente para vocês terem as duas visões, terem essas duas demonstrações, uma feita inteiramente via código e depois a próxima é parte via código e parte gráfica para vocês entenderem como que é os esquemáticos gráficos também usando aí essa abordagem mista, tá, com a descrição de hardware, certo? Então, um forte abraço e até a nossa próxima demonstração.